Olá, amigos do Museu da Eletrônica. Se você gosta de eletrônica, é hobbyista, técnico ou engenheiro, você deve ter notado que nos últimos anos aumentou muito as conversas na internet e as discussões sobre a qualidade dos aparelhos, a qualidade daquilo que está sendo fabricado e o que a gente encontra hoje. Talvez exatamente por isso é que tem cada vez mais crescido o interesse das pessoas em resgatar ou buscar aparelhos antigos. Todos os dias praticamente a gente vê ou descobre algum canal no YouTube ou alguma discussão no Facebook ou em grupos ou até amigos que entram em contato que falam dos aparelhos mais antigos, os aparelhos eletrônicos. De fato, no ano 2020 do século 21, nós padecemos de um problema que talvez fosse inimaginável lá no meio do século 19 ou do século 20, quando a gente começou a ver aí o desenvolvimento dos aparelhos eletrônicos. Se nós fôssemos limitar no tempo, no curso da história da humanidade, quando que a eletrônica chegou no seu auge, sem dúvida nenhuma nós podemos dizer que foi no século 20. Logo depois da invenção da válvula, do tubo de vácuo, que era usado para fabricar a maioria dos aparelhos eletrônicos, especialmente no início do século 20, a eletrônica se desenvolveu muito rapidamente. Se tem notícia que no ano 1920 já eram conhecidos os diodos retificadores, diodos feitos com óxido de cobre. Mas naquela época o que se tinha para fabricar eram válvulas. E os próprios aparelhos fabricados nessa época, por mais que sejam bonitos, desejados e tenham alto valor hoje, se nós falarmos, por exemplo, dos rádios, os rádios que eram fabricados nos anos 20, 30 e 40, eram rádios bastante primitivos. Claro que dado para a época e dado para a tecnologia que existia nessa época, era o que tinha de melhor. Bom, mas se tinha um problema, que as válvulas eram grandes, os aparelhos a válvulas eram grandes. A válvula ela produzia calor porque ela tinha que ter um filamento que aquecia para ter o fenômeno elétrico que acontece dentro da válvula, que é a viagem dos elétrons lá dentro. Então existia um desejo muito forte dos cientistas e de quem fabricava aparelhos eletrônicos, dos pesquisadores, enfim, de achar alguma forma de fazer um dispositivo ou descobrir uma forma de fazer um dispositivo eletrônico que conseguisse fazer a amplificação de corrente, que é o que a válvula fazia, mas que não tivesse as desvantagens da válvula. E aí veio então, na sequência da história das décadas, principalmente logo depois da Grande Guerra Mundial, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, a partir de 1945, o desenvolvimento e a invenção do transistor. O transistor é um elemento de estado sólido, baseado em semicondutor, que começou, o primeiro transistor que foi desenvolvido foi de germânio, e ele consegue amplificar a corrente, que é ou tensão elétrica, que é o que a válvula fazia, mas num estado sólido, sem aquelas desvantagens, a válvula era pesada, era grande, ou melhor, a válvula não, os aparelhos fabricados a válvula acabavam ficando pesados, porque eles tinham que ter um chassi metálico, tinha que trabalhar com uma tensão muito alta, então exigia um transformador ou talvez até ligar na própria rede elétrica direto para a alimentação dos filamentos das válvulas. Seria muito difícil fazer rádios portáteis, até existiram rádios portáteis valvulados, mas eles tinham que usar baterias grandes que produziam as tensões altas que a válvula precisava. Com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do transistor, isso mudou radicalmente. E aí, se você pesquisar na internet quem inventou o transistor, você vai encontrar alguns nomes, alguns nomes que se notabilizaram ali a partir das pesquisas, em sua maioria nos laboratórios Bell nos Estados Unidos, como William Shotley, como Walter Brattain ou como John Baden. Essas pessoas acabaram levando os méritos pela invenção do transistor. Só que a história não é bem assim. Existe uma parte da história da invenção do transistor que é pouco conhecida e, a não ser que o pesquisador muito sincero vá atrás dessas informações, não vai encontrar. Que é o fato que, simultaneamente, a pesquisa que era desenvolvida nos laboratórios Bell nos Estados Unidos pelos cientistas americanos e essas pessoas aí, que nem todos são americanos de origem, claro, depois você pode pesquisar isso,
No Japão, o desenvolvimento do transistor também andava, e andava com muita seriedade. O que talvez acontece é que os japoneses são mais acomedidos, recatados, né? Eles são mais tímidos. E o que se sabe é que o desenvolvimento final, até chegar a um transistor operacional que pudesse ser fabricado em série, ele só foi possível pelos laboratórios Bell nos Estados Unidos e pela RCA, que também faz parte dessa história, depois que os cientistas japoneses foram convidados para visitar os laboratórios de pesquisa. Dá para entender que naquela época existia um grande segredo ao redor disso, né? Todas as pesquisas eram feitas a portas fechadas, com ambientes controlados, onde poucas pessoas tinham acesso. Mas os cientistas japoneses, então, uma vez que os americanos sabiam que o desenvolvimento dos estudos e o desenvolvimento do transistor, do primeiro transistor, também estava acontecendo no Japão, quase que simultaneamente nessa época, estamos falando aí logo depois da Grande Guerra Mundial, 1945 mais ou menos. Então os americanos, de uma maneira muito inteligente, é claro, um golpe de mestre, convidam os japoneses para visitar os laboratórios nos Estados Unidos. É claro que os japoneses vieram, porque era também interesse deles saber o que estava acontecendo ali. Se sabe extraoficialmente que o desenvolvimento do primeiro transistor operacional, que começou toda... Nós podemos dizer assim, que o desenvolvimento do primeiro transistor iniciou a era da eletrônica que nós vivemos hoje, né? A era em que nós falamos de estado sólido, aonde se tornou possível a fabricação de aparelhos pequenos já desde o seu início, né? Por exemplo, quando os japoneses voltaram para o Japão, eles investiram todo o seu esforço de desenvolvimento de aparelhos eletrônicos baseados a transistor na fabricação de rádios portáteis. E isso gerou a fabricação de uma quantidade incontável de aparelhos eletrônicos portáteis que os japoneses desfrutaram nessa época. E não só os japoneses, todo mundo. E aí a gente vê o nascimento, não só o nascimento, mas o desenvolvimento de grandes marcas que nós conhecemos hoje, mas que infelizmente hoje estão ficando no passado. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês hoje? Eu fiz um pequeno resumo dessa história para dizer para vocês o seguinte: talvez uma grande diferença que existe entre o povo nipônico oriental, né, é que o que eles fazem, aonde eles colocam a sua marca nos aparelhos eletrônicos, a gente só encontra qualidade. Se você falar de aparelhos eletrônicos como Sharp, Mitsubishi, Aiko, Toshiba, Sony, né, você vai falar de aparelhos de alta qualidade. Eu não tenho notícia ao longo da minha vida, e eu trabalho com eletrônica há muitos anos, de ter sabido de algum aparelho dessas marcas que não tinha qualidade. Esses aparelhos de fato foram fabricados com uma primazia e com um cuidado técnico que são incomparáveis. Então, se você quer falar de qualidade de aparelhos eletrônicos, não venha me falar de aparelhos que são fabricados na China. Infelizmente não. Nós não temos como dizer que um aparelho fabricado na China tem qualidade. Nós sabemos que grandes marcas fabricam na China, e isso é uma jogada comercial para baixar os custos. Por exemplo, se você falar de grandes marcas no mundo do celular, como Apple, né? Vamos dar um exemplo da Apple. A gente sabe que os aparelhos são fabricados na China, mas eles são fabricados com a tecnologia e com a qualidade que a marca exige. Porém, isso é um problema, não tem como nós compararmos aparelhos fabricados no Japão, especialmente no século XX, com essas marcas que eu citei agora para vocês, com os aparelhos que são fabricados hoje em dia. Por que eu entrei nesse assunto e tentei compartilhar com vocês um pouquinho dessa história perdida lá no século XX, que naturalmente é um pouco diferente do que você vai encontrar na internet? Como eu disse no início, se você pesquisar sobre quem inventou o transistor, você vai ver que todas as glórias e os louros foram dadas aos americanos. Tanto é que em 1956, esses 3 cientistas que eu citei dividiram o prêmio Nobel pela invenção do transistor de germânio. Mas o que eu quero falar para vocês hoje tem muito a ver com a qualidade dos aparelhos japoneses. Eu sei que hoje é difícil,
né? É bem difícil de encontrar aparelhos japoneses. Mas aqueles amigos que estão me assistindo, que são radioescutas e que ouvem a palavra Tecsun, sabem do que eu estou falando. Nós estamos falando de um rádio de altíssima qualidade que é fabricado no Japão. Cada vez é mais difícil você encontrar aparelhos fabricados no Japão. E escrito lá na caixa do aparelho, né? Que é um aparelho fabricado lá. Bom, eu fiz essa introdução desse vídeo porque eu quero compartilhar com vocês hoje um aparelho que eu tenho um grande apego sentimental, que eu gosto muito, que é esse aparelho que está aqui. Ele já está desmontado e na sequência eu vou explicar para vocês por que esse aparelho já está desmontado e está aqui na bancada para restauração. Vamos lá? Vamos começar e vamos conhecer esse aparelho? Volto logo. Radiogravador Sony, modelo CF560S. CF Casa Faca 560S de sapo. Esse radiogravador foi fabricado pela Sony no Japão em 1977. Vamos ver isso? Aqui atrás do aparelho, ele já está aberto, eu já vou explicar para vocês por que eu fiz isso. Então vamos lá, Sony Cassette Recorder 3 bands CF560S. Aqui tem as frequências de sintonia, ele tem 3 faixas de frequência, 3 bandas no seu rádio, FM de 87.5 a 108, SW de 3.9 a 12 MHz, MW de 530 a 1605 kHz. Ele é multitensão, ele é comutável, né? Eu posso escolher a tensão de trabalho, a frequência da rede 50 60 Hz, 14 watts de consumo, funciona com 6 volts, né? Com pilhas normais, 4 pilhas de 1,5 volts e o mais importante, fabricado no Japão. Tá aqui a inscrição. Vamos lá. Essa é a parte de trás do aparelho. Essa é a parte da frente do aparelho. E como é que abre esse aparelho? Mas antes disso, por que eu abri esse aparelho? Por que eu não mostrei para vocês ele antes? Por um motivo muito simples. Porque eu fui afoito, eu estava ansioso para iniciar a restauração desse aparelho. Como eu disse para vocês, eu tenho um apego sentimental com esse aparelho. Ele é nosso, ele não é não é de alguém que mandou de fora. Esse aparelho foi uma doação e esse aparelho pertenceu a um técnico em eletrônica de São Paulo, né, que morreu aos 95 anos e a sua filha, então, muito gentilmente fez a doação desse aparelho para o acervo do museu. Esse técnico, né, Miyoshi Shigeno, né, ou conhecido como Horácio, trabalhou, então, ele era japonês, ele nascido no Japão, se tornou imigrante brasileiro e morou no Brasil a maior parte da sua vida. Era um técnico em eletrônica, então, e esse aparelho era dele. Por isso eu tenho um apego sentimental tão grande com esse aparelho. Esse aparelho estava guardado desde que nós recebemos ele por doação e ele estava muito sujo, né? Ele tinha muitas marcas de sujeira. Ele já passou pela higienização, eu já fiz ontem à tarde, eu fiz nele uma lavagem completa com um produto forte para deixar mais limpo, né? Para deixar mais bonito, num estado melhor aqui a aparência do gabinete. Mas olhem que interessante, quando eu fui abrir esse aparelho, ele então, essa aqui é a parte da frente e essa aqui então é a tampa traseira. Ele fecha nesse formato aqui, ó. Uma tampa encaixa na outra, ó, exatamente assim, ó. Estão vendo? E aqui ele tem então os parafusos compridos que fecham o gabinete. Esses parafusos aqui. Então esses parafusos vão aqui, ó. Ele entra aqui e fecha lá atrás. A parte do chassi do rádio, que é essa inteira aqui, ó, ela então encaixa aqui dentro. Olha que interessante. Não houve nenhuma dificuldade para abrir o aparelho. Eu simplesmente tirei os parafusos, tirei a tampa traseira saiu. Essa parte da frente então ficou presa aqui onde está o chassi. Eu não precisei tirar parafuso nenhum. Eu só dei uma forçadinha embaixo e a parte da frente saiu. Com muita facilidade. Um pequeno review do que é o rádio. Ele tem aqui então tape selector para você
selecionar então aqui, ó, o tipo de fita cassete que você está usando, né? A gente sabe que existiam fitas normais e fitas de cromo, então você selecionava aqui, né? Isso aqui muda a maneira de gravação e leitura da do cabeçote do aparelho. Estéreo ou mono, você pode selecionar se você quer escutar a rádio em estéreo ou mono, então aqui. Os controles do tape deck, stop e jet, volta, play, né? Review, para frente, para trás e recorde, aqui. Rádio, liga e desliga, a chave geral, né, que liga e desliga o rádio. AFC, controle automático de frequência, aqui você liga e desliga o controle automático de frequência. Por que existe controle automático de frequência? Vamos lá, vamos fazer uma pequena aulinha do porquê que esses aparelhos mais antigos tinham esse controle automático de frequência. O que é isso? Imagine o seguinte, imagine que você está sintonizando uma rádio que fica na sua cidade, ou até no seu próprio bairro, por que não, né? Essa rádio, ela vai ter uma potência de transmissão muito maior, o sinal dela, do que uma rádio que está, por exemplo, a 50 quilômetros da sua cidade. Bom, por isso, aqui no estágio de frequência intermediária do rádio, existe então esse recurso de controle automático de ganho que faz o seguinte: quando o sinal que entra pelo estágio, pelo amplificador de frequência intermediária, chega lá no diodo detector, ou nos diodos detectores, enfim, ou no circuito de detecção do aparelho, se esse sinal for muito poderoso, né, o controle automático de ganho automaticamente diminui essa amplificação para entregar para o amplificador do rádio um nível menor de sinal que está vindo lá. Se não fosse o controle automático de ganho, o sinal, esse áudio que ia sair aqui no rádio, ia explodir, ele ia ficar um áudio completamente fanhoso e de baixa qualidade. Então, por que você liga e desliga o controle automático de ganho? Porque quando você está sintonizando uma rádio local, você deixa ele ligado, e aí ele vai atuar e vai diminuir o ganho desse sinal que é entregue lá para o amplificador de áudio do seu aparelho. Quando você vai sintonizar uma estação distante, em que você precisa que o sinal seja amplificado e não precisa dessa atenuação, então você desliga o controle automático de ganho. Isso é uma característica desses aparelhos antigos. Os aparelhos novos digitais não tem mais esse problema, porque é tudo digital e é tudo feito internamente nos circuitos do aparelho. Continuando, as faixas FM, onda curta e onda média. E aqui o botão de sintonia do rádio, né? Bom, aí então ele tem uma alça, está aqui, uma alcinha, né? Para carregar ele, né? Então aqui, bem bonita. E o que eu quero mostrar para vocês, e que é extremamente interessante, né? É o seguinte, esse aparelho, eu não falei no início, segundo o manual de serviço desse aparelho, ele foi fabricado no Japão em 1977. Eu quero compartilhar com vocês alguns detalhes que são muito interessantes desse aparelho. Vamos lá. Primeira coisa, o aparelho foi construído para ter um chassi único, esse chassi aqui, ó, que é plástico, e todos os componentes e todas as peças do aparelho são encaixadas nesse chassi, e você pode remover com muita facilidade todas essas partes, né? Geralmente tirando um parafuso ou um encaixe. Por exemplo, se eu quero tirar essa plaquinha, eu só abro esses encaixes aqui e a plaquinha sai inteira e esse potenciômetro sai daqui. Se eu quero remover essa parte aqui para dar manutenção, o que eu já fiz, tiro esses dois parafusos, toda essa placa sai daqui, faço a manutenção e coloco de volta. Se eu quero remover o cassete, eu simplesmente tiro dois parafusos aqui e dois parafusos embaixo e toda a parte mecânica sai desse chassi. Os alto-falantes saem da mesma forma. Tiro aqui, eles desencaixam. Aqui atrás, vamos virar aqui o aparelho. Eu tenho aqui essa placa, que é a placa do rádio, a parte de sintonia, né? O sintonizador do rádio. Suponha que eu quero remover essa placa para fazer alguma manutenção. Eu simplesmente tiro os parafusos da placa e tiro ela sai daqui. Eu já vou tirar essa placa para mostrar para vocês. Antes, deixa eu compartilhar o seguinte.
Olhem isso aqui. Esse é o motor do tape deck. Sony, modelo do motor, fabricado no Japão. Olha lá. Olha o cabeçote do tape deck, ou do toca-fitas, né? Ó, aqui, ó, para quem não entende de eletrônica, aqui tá o rolinho. Aqui você põe a fita cassete e quando você dá play aqui, então, né, ó. Quando você dá play, então o rolinho aperta a fita. Como ele vai tracionar aqui, como ele vai puxar a fita, né? Ó, aqui tá, ó. Aqui tá a tampinha, aonde você coloca a fita e encaixa. Então aqui tá a direção que a fita puxa, né? Ó, a fita vai para lá. Então ela tem dois rolinhos. Quando você dá o play, esse rolinho aperta esse eixinho. A fita tá passando aqui, né? Ó, ela tá passando aqui e ela enrola aqui. Então, passa na cabeça de leitura, passa na cabeça da leitura e gravação, passa na cabeça de apagamento, né? Essa cabeça aqui apaga quando você manda fazer uma gravação. Então, como a fita passa aqui, primeiro ela apaga e depois ela grava. Se você mandasse gravar, por exemplo, aqui, né? Aqui eu estou em play, em reprodução. E ela puxa aqui. Olhem o cabeçote dele. Sony, modelo, fabricado no Japão. Olha lá. Vamos continuar. Vamos continuar aqui na nossa análise. Vou virar agora aqui. Vou virar ele. Vou deitar para não cair nada. Vamos deitar aqui. Mais alguns detalhes de fabricação. Olha aqui onde é que está o transformador do aparelho. Está dentro dessa caixa metálica. Ó. Metal. Por que ele está dentro de uma caixa metálica? Porque como ele é um transformador, ele funciona pelo efeito eletromagnético. A tensão da rede elétrica entra aqui pelo cabo de força, né? Vem no transformador e há de se entender que o transformador vai gerar, como ele tem campos eletromagnéticos, ele vai gerar interferência no resto do rádio. Então o que eles fizeram, colocaram dentro de uma caixa metálica. Olhem aqui os retificadores da fonte. Esses são os capacitores retificadores da fonte. Ó, 2.200 micro por 10 volts. Tem dois, um aqui e um aqui. Olhem onde ele foi fabricado. Ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acredito que sim. Olha lá. Nippon. É a marca do capacitor. Vamos ver se esse capacitor está bom? Nós temos uma vantagem aqui na bancada do Museu da Eletrônica. Nós podemos medir um capacitor na placa, né? Se você não viu o vídeo, eu convido que você assista aí, né? Tem aí nas montagens do museu. Vamos ajustar o zero primeiro. Tá ajustado. Vamos ver se esse capacitor está ok? Nós estamos falando de um aparelho fabricado em 1977. Né? Isso é importante, significativo. Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Ok, ó. Coloquei lá em cima do capacitor. Ele é um capacitor de 2.200 microfarad. Olha lá. Essa escala de baixo, ó, de 100 a 9.999 microfarad. Olha onde o ponteiro parou. O capacitor está excelente. Não está estufado. Ó, não tem nenhum sinal, tá perfeitinho, está íntegro. Aquele lá de baixo, infelizmente, eu não alcanço, eu teria que desmontar para alcançar, mas esse já nos dá uma referência. O capacitor está perfeito. O seu ESR, pelo menos, está perfeito, o que me leva a pensar que o capacitor está bom. Bom, vamos lá. Aqui as saídas, ó, ou entradas, né, ó. Então eu tenho aqui, como o aparelho é estéreo, entrada L e entrada R. Controle remoto, então se eu tenho um microfone que tem um botãozinho em que eu posso controlar no próprio microfone a gravação, então eu coloco uma fita cassete lá na frente, coloco um microfone aqui, ligo aqui e no próprio microfone, quando eu ligo o microfone, começa a gravar, quando eu desligo, para de gravar. Posso comutar entre mic, aqui essa entrada, e line in. Eu também posso entrar com sinal aqui, né? Ó, line in, line out, eu também posso mandar o sinal de áudio embora, de volta. Então aqui eu posso receber, por exemplo, um sinal de áudio de um outro aparelho externo, como um prato, né? Por exemplo, ou um receiver,
E aqui eu posso também mandar esse sinal embora. Falando de como esse aparelho chegou no Brasil, aqui tem uma coisa muito legal. Eu não vou virar o aparelho, me perdoem, porque se eu virar ele eu corro o risco de apertar alguma coisa aqui e danificar, porque ele está sem a tampa. Mas olhem que interessante isso aqui. Ministério da Fazenda, eu acho que dá para ler mesmo de cabeça para baixo, né? Então olha lá. Ministério da Fazenda, alfândega na ala internacional do aeroporto de Congonhas, São Paulo. Voo número, aqui não botaram o número do voo, 2/9/1980 e a assinatura da pessoa. O que eu tenho que pensar? Que o proprietário desse rádio, quando trouxe ele do Japão, ele chegou no aeroporto internacional de Congonhas e existia algum tipo de fiscalização fazendária, ó, fazenda, né? E essa fiscalização fazendária, então, liberou para que ele entrasse no país com esse aparelho. Legal? 2/9/1980. Nós já sabemos que o aparelho foi fabricado em 1977. Falando ainda da construção do aparelho, ó, então aqui dá para ver bem o chassi, ó, esse chassi plástico do aparelho. Aqui está a placa que controla toda a parte do tape deck, né? Então está aqui. Olhem aqui. Olhem aqui na placa. Sony. O que significa isso? Que a própria Sony fabricava as suas placas, né? Aqui está a placa do rádio. Olha lá. E aqui eu vou falar para vocês algumas coisas que talvez sejam estranhas para a grande maioria dos técnicos em eletrônica de hoje em dia. Vamos lá. Olhem esses componentes. O que normalmente você vê num receptor de rádio? Vou dar um exemplo. Existe um rádio que é muito amado pelas pessoas que é o rádio motorrádio, né? Tem até canais de amigos aí no YouTube que fazem reviews e análises e manutenções de rádios motorrádio. Eu já fiz várias manutenções de rádios motorrádio, fiz restaurações, consertos, e de fato são rádios maravilhosos. Porém, olha como os japoneses faziam. Quando você olha um rádio motorrádio, por exemplo, ou qualquer outro rádio, você vê uma quantidade bem significativa de bobinas para fazer os estágios de FI do rádio, de frequência intermediária. Olha como os japoneses faziam. Eles usavam a antena de ferrite normal, é claro, como todo e qualquer outro rádio, né? Tranquilo. Aqui está o capacitor variável, aqui está a chave de ondas, beleza. Só que ao invés de fazer com uma quantidade enorme de bobinas nos estágios de amplificação de frequência intermediária, os japoneses usavam filtros. Olha aqui, aqui onde eu estou indicando e aqui onde estou indicando, esses são filtros cerâmicos que são sintonizados na frequência da FI, 10.7 MHz, esses dois filtros são para FM, e esses dois filtros, então, fazem o trabalho de várias bobinas de frequência intermediária, porque eles são sintonizados. A gente sabe que os receptores modernos digitais têm bem poucas bobinas. Por quê? Porque se em 1977 os japoneses já faziam isso, imagine a evolução dos receptores de hoje, né? Eles trabalham com essa topologia. E claro, tem algumas bobinas. Aqui, vamos ver a marca dessa bobina? Com certeza é japonesa também. Vamos ver se o vídeo consegue mostrar. Não, a gente não vai conseguir. Mas eu consigo ver daqui que a marca da bobina é japonesa também. E aí vai. Bom, o que mais que eu quero mostrar para vocês? Eu não intenciono aqui dar aula de eletrônica, meus amigos. Vamos lá. Eu vou remover essa placa. Os amigos que fazem manutenção em aparelhos eletrônicos sabem que uma coisa bem difícil, às vezes, na maioria dos aparelhos até, é você remover placas. É bem difícil, e aí você às vezes remove a placa, danifica alguma coisa. Olha só, eu tô com uma única mão, eu já tirei os outros parafusos, eu tirei um agora aqui, que eu deixei para a placa não cair, e eu vou tirar a placa daqui, ó, com uma mão só. Aqui está a placa, esse é o rádio. Aqui está o rádio desse aparelho. Então, olha só como eu fiz para tirar a placa. Olha o que os japoneses fizeram. O eixo do capacitor variável está aqui.
na parte de baixo da placa, né? Ó, aqui tá o capacitor variável, está aí. Eu ainda não limpei ele, mas eu vou ter que fazer isso, tá? Aqui está o eixo, e o eixo é ligado nesse mecanismo aqui, que é ligado por esse que tem uma polia aqui atrás, que é ligado por esse eixinho que vem aqui no cordão do dial. Ó, aqui tá o cordão do dial do rádio, aonde você faz a sintonia das estações, então, e gira mecanicamente aqui. Olha lá. Olhem como eles fabricaram isso. Fácil de tirar, fácil de recolocar, sem problema de mau contato. Aqui está tudo soldado, ó. Ali está tudo soldado. Eu não tenho certeza se é original, mas parece. Dá a impressão que poderia ter um conector aqui, mas parece original. Bom, essa placa, ela é toda original. Olha aí. Não tem sinal nenhum de solda aqui. Ninguém mexeu nessa placa. Ela está no seu estado original. Não é? Bom, vamos fazer mais um teste aqui. Olha quantos eletrolíticos tem aí. Vários, né? Vamos pegar um deles e vamos testar? Ó. Vamos lá. 100 micro. Aqui, ó. Esse aqui. 100 micro por 6,3 volts. Aqui, esse cara aqui. Aqui, ó. Onde é que tá os pinos dele aqui? Ó. Aqui. Aqui e aqui. Vamos fazer o teste do ESR desse capacitor também? Só pra gente ver. Só por curiosidade. Ó. Tá aí o aparelho. Eu já fiz o ajuste de zero antes, né? Eu vou encostar aqui, então, nos pinos desse capacitor eletrolítico. Vamos ver. Vamos ver aqui, como é que eu vou fazer isso com... Vou tentar aqui. Aqui. Aqui, aqui. 100 micro por 6,3 volts. Olha lá onde está indicando. A mesma escala de baixo, né? Olha lá. Não indica curto. Ó, se tivesse curto, acenderia o LED da direita. Talvez você que está assistindo esse vídeo vai pensar, ó, ah, não, mas isso é um curto. Espera aí, eu vou encostar as ponteiras, ó. Encostei as ponteiras, uma na outra, ok? Ó, indica curto lá, se fosse curto. Então, de fato, eu estou medindo o capacitor, ó. Vou mostrar na placa para vocês, ó. Tá ali o capacitor, ó. Eu só estou pegando nessa trilha mais longe porque eu não consigo com uma mão só pegar em cima dos pinos dos terminais do capacitor. Mas olha lá. Olha a condição desse capacitor, fabricado em 1977. Ok? Vamos lá então. Por que eu estou falando de capacitor? Porque eu já falei em outro vídeo sobre isso, né? Se você não viu, vá lá e assista sobre capacitores. Olha aqui. Sony. Isso aqui é um filtro. A própria Sony fabricava os componentes. Olha o alto-falante. Sony. Opa, a luz da câmera está atrapalhando, mas dá para ver. Olha, agora deu. Sony, o modelo 8 ohms, 3 watts, fabricado no Japão. Ok? Então, ó, eu estou com uma única mão e eu vou colocar de volta a placa aqui, ó. Eu vou encaixar a placa de volta, ó. Com uma mão só. Ó. Pronto. A placa está no lugar. Olha aí. Agora você me diga, meu amigo, muito sinceramente, você que é técnico em eletrônica, você que faz manutenção todos os dias na bancada, tem como comparar esse aparelho com uma coisa fabricada hoje? E eu tô falando coisa no sentido literal mesmo, né? Tem como fabricar um aparelho dessa qualidade, com essa estrutura, com essa forma como foi fabricado, com essa topologia, com essa engenharia, com alguma coisa fabricada hoje na China? Não dá, né? Bom, meus amigos, a minha intenção com esse vídeo era compartilhar a qualidade desse produto com vocês. A qualidade do produto Sony. E para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês o manual de serviço do aparelho. Vamos lá? Esse é o manual de serviço do aparelho. Sony, está aí, modelo CF560S.
Primeiro eu vou lá no final e vou compartilhar com vocês como é que eu descobri que o aparelho foi fabricado em 1977. Vamos lá. Aqui no final a gente tem essa informação. Aqui. Sony Corporation, 1977. Creio que é visível para vocês. Vamos lá, vamos melhorar aqui. Ali. Aqui está o ano de fabricação do aparelho. Voltando na página inicial, nós temos então aqui página inicial, foto do aparelho, a descrição do aparelho, né, como ele é. Aqui as especificações técnicas do aparelho, todas elas com uma riqueza de informação impressionante, né? Muito interessante aqui as informações que tem aqui do aparelho. Aqui tem alguma coisa sobre o modelo, né? A especificação do modelo do fabricante. Aqui fala sobre o tape deck do aparelho. Seguindo, aqui o diagrama de blocos do aparelho. Olha lá. Vamos aqui que para quem gosta de rádio, né? Para os amigos que gostam de rádio aí. Olha lá então. Antena de FM, aqui, né? Primeira coisa que o aparelho encontra, o amplificador de RF de FM, que está aqui, que inclusive diz que transistor é, olha lá, o Q1, ó. Vamos ver se vou aumentar um pouquinho aqui para vocês, ó. Antena, amplificador de RF de FM, que é o Q1. Aqui embaixo a gente vê o conversor de AM, que é o Q8. Abaixo dele a gente vê o oscilador de AM, que é o Q9. Aqui nós estamos falando de transistores e de todos os componentes que estão no seu entorno, né, que fazem ele funcionar. Olha lá o controle automático de frequência, ó. Aquele interruptor que tem no painel está aqui. Então, falando de FM, amplificador de RF de FM, misturador de FM, oscilador local e controle automático de frequência. Frequência intermediária de FM, e aí ele compartilha aqui a frequência de AM e FM. Aqui ele tem uma semelhança com o Transglobe, né? Aí, ó, alguém copiou de alguém aí, ó. Eu prefiro acreditar que a Philco copiou da Sony. Então aqui as mesmas bobinas de FI para AM e FM, depois detector de FM, detector de AM e vai embora e segue o caminho para lá. Aqui tem algumas coisas aqui que eu nem vou entrar, porque se eu entrar nisso aqui, ó, amplificador de 19 kHz, o Doppler de 19 kHz, amplificador de 38 kHz, se eu entrar nisso aqui, a gente vai longe, muito longe. Mas o que eu queria mostrar para vocês olha aí está todo o diagrama de blocos do aparelho, de todo o aparelho, não só do rádio. Seguindo, vamos avançar então. Vamos avançar para a gente ver esse manual que eu quero mostrar para vocês como é legal. Olha aqui a caixa, aqui fala da tampa do tape deck. Aqui ele faz a vista explodida daquela parte ali. Depois ele segue, ó. Ele vai, olha a setinha, tá vendo? Como é que você faz para desmontar, por exemplo, a tampa do tape deck? Começa aqui, vem nesse passo. Segue aqui, ó, o que eu falei para vocês, ó, que é só tirar 2 parafusos e sai todo o mecanismo do tape deck. Depois ele faz uma vista mais ampliada ainda disso, e aí ele segue mostrando, ó, mecanicamente como que se desmonta o tape deck. Se você tiver que trocar as correias, por exemplo, como que você tira aqui embaixo, ó, as placas de dentro do chassi. E vamos lá, vamos seguindo. Próxima página. Aqui, como se coloca o cordão de dial, ó, desenho. Aqui fala do tape deck. Ele dá aqui algumas dicas e cuidados na manutenção do tape deck, ó. Como é que você faz a manutenção da parte eletrônica. Ó, mais dicas, mais cuidados para... Isso aqui tudo é voltado para o técnico reparador. Isso aqui não é voltado para o usuário final, né? Logicamente. Isso aqui é um manual de serviço. Então aqui, ó, ligações elétricas, como usar um frequencímetro para aferir a frequência lá dos estágios de leitura. Aqui ele fala do cabeçote, ele mostra a placa, como usar um miliamperímetro, olha aqui, ó. Ele mostra aqui, ó, como usar aqui
um voltímetro eletrônico para medir as tensões e fazer os ajustes lá no tape deck, velocidade do motor, ó. Aqui sim ele usa um milivoltímetro, ó. Um milivoltímetro, mais ou menos como o nosso Button aí, para fazer o ajuste das cabeças de leitura e gravação. Como usar um frequencímetro, ó. Ele está ensinando o técnico a usar os equipamentos de bancada para fazer a manutenção, a aferição e a calibragem do aparelho. Ó, mais informações técnicas. Vamos continuar aqui, para o vídeo não ficar muito chato. E aí segue como se fosse um curso, ó. É um mini curso. Depois você pode baixar esse esquema se quiser, ou eu posso até disponibilizar o link na descrição do vídeo. Olha lá, diagrama de montagem. Aqui, ó, os componentes. Olha ali. Seja sincero, meu amigo, você já viu isso aqui alguma vez no manual de serviço? Ó, Q1. Lembra que eu falei do Q1 lá? O transistor amplificador de RF e de FM, ó, 2SC930, ele é um transistor NPN, olha lá, ó, emissor, base, coletor, transistor NPN, Q2, Q4, ó, olha lá, olha a placa aqui, com todos os componentes. Aqui ele mostra uma bobininha, faz uma vista maior dela, onde ela está colocada. As tensões indicadas na placa, meus amigos. Olha aqui, olha isso. Aqui está a placa, ó. A placa do rádio, estão vendo? Aqui está a bobina, ó. Bobina osciladora, bobina de osciladora de onda média, chave de onda. Ó, todos os componentes aqui com a sua especificação, ó, o que é o componente, ó. Por exemplo, ó, R61. 270 ohms, tá lá. C51, 10 PF. Olha aí. Continuando. Ó, outra placa, todo o desenho dela e todos os componentes. Vamos avançar. Vamos para a próxima página. Vamos lá. Próxima página então. Aqui, o diagrama do aparelho. O circuito dele, né? Olha só, vou dar uma visão geral primeiro. Ó, o circuito do aparelho, dividido em blocos de interesse, digamos assim, né? Vamos lá no rádio? Olha aqui. O rádio, que é o que os amigos mais gostam, né? Antena de FM está aqui. Entra aqui, amplificador de RF de FM. Bobina. AM está aqui embaixo, né? Ó. FM está aqui, AM está aqui embaixo. De novo, alguma semelhança com o esquema do Transglobe? Com certeza. A parte de FM do Transglobe está aqui em cima do mesmo jeito, a parte de AM do Transglobe está aqui embaixo do mesmo jeito. Bobinas duplas, olha aqui. Aqui está o conversor de AM, aqui tem uma bobina dupla e aqui tem um cristal ali dentro, ó. Mais uma semelhança com o Transglobe. As bobinas do Transglobe são duplas. Olha lá. Será que os engenheiros da Philco se inspiraram nesse modelo japonês para desenvolver o projeto do Transglobe? O que vocês acham? FM. Aqui tem uma superioridade desse aparelho em relação a qualquer aparelho fabricado no Brasil. Amplificador, ó, amplificador de RF de FM. Misturador de FM, né, onde você gera o 10.7 MHz e faz então aquele cálculo que eu já expliquei em outro vídeo, né? Primeira bobina de FM, aqui um filtro cerâmico que faz a sintonia da frequência de 10.7 MHz do estágio de FI do rádio. Primeiro amplificador de FI, outro filtro cerâmico que faz a sintonia. Ou seja, ele não precisa um monte de bobinas, porque ele usa a topologia de filtros cerâmicos, que é aquilo que eu mostrei lá para vocês. E vai embora. E aí vem aqui nos detectores. Olhem isso aqui. Detector de FM. Alguma semelhança com o Transglobe? Olhem aqui. Se você não viu ainda o detector do Transglobe, vá lá e olhe. E compare com esse vídeo. Olha aqui. Olha aqui. 2 diodos em contrafase, 2 resistores, um capacitor eletrolítico, 2 capacitores cerâmicos. Ok? Legal, né? Muito legal.
Eu não consigo imaginar o que o pessoal lá do Transglobe pensou quando estava desenvolvendo o projeto, mas é bem semelhante. Bom, então aqui eu dei uma visão geral para vocês do que é o circuito. Para os amigos que gostam de amplificadores de áudio, vamos lá. Olha aqui o amplificador de áudio desse aparelho. Olha aqui. Olha que interessante o amplificador de áudio dele. Nós estamos em 1977. Será que em 1977 era necessário colocar transformadores desse jeito? Creio que não. Mas os japoneses colocaram. Olha lá. Amplificador de áudio. Vamos começar aqui, ó. Um driver, ó. Um driver. Um transformador. Casador de impedâncias, né? Ó, um amplificador na saída. Notaram que os dois transistores são NPN, ó. Estão vendo? Os dois transistores são NPN. Aqui você faz um controle de corrente e aí você joga num amplificador de saída de áudio e no secundário, então do amplificador de saída de áudio você manda para o alto-falante. Por que será que os japoneses fizeram essa topologia aqui em 1977? Eles não precisariam colocar esses transformadores. Os amigos que são audiófilos aí, que gostam de amplificadores, por favor, comentem esse vídeo. Eu só vou deixar a dúvida no ar para deixar vocês curiosos, mas merece estudo. Então vamos lá. Olha lá, a fonte de alimentação para terminar agora, porque esse vídeo acabou ficando muito voltado para os técnicos, né? Mas você que é leigo e que não quer ver essa parte, pode avançar. Olha a fonte de alimentação. A parte do transformador do primário de múltiplas tensões, né? Um retificador em meia onda, e a gente sabe por que é um retificador em meia onda. Vou fazer só um comentário técnico aqui, já que eu acredito que nesse ponto do vídeo a maioria das pessoas que estão assistindo são técnicos. Poderia ser um amplificador em onda completa? Sim, poderia. Mas por que os japoneses colocaram aqui um amplificador em meia onda? Vou resumir. Se você imaginar uma senoide em que ela troca ou ela inverte a polaridade da rede a cada 60 segundos, ou seja, 60 Hz, né? É mais interessante para nós termos uma fonte com o mínimo do ripple possível que a gente utilize só a parte da onda que fica acima do eixo X, né? Então aqui o que eu faço com o retificador em meia onda? Eu utilizo somente a parte que me interessa da senoide. E com isso, então, eu consigo menos ruído, ou menos ripple. Legal, né? Olha aqui, total de corrente. Olha a riqueza dessa informação. Olha lá, a corrente que você tem aqui, ó. Pessoal, de novo, para não ficar extremamente técnico esse vídeo, né? Acabou ficando, foi inevitável. Dada a beleza da engenharia dos japoneses da Sony dessa época, eu tive que mostrar, não tive como escapar. Estamos finalizando. Olha a vista explodida do aparelho, de todo o aparelho. O aparelho inteiro está aqui. Desde a tampinha do tape deck, desde a parte da frente, todos os componentes, o chassi. Olha que legal. Incrível, né? E na segunda página, ele explodiu mais ainda. Olha só. Ele abriu mais ainda os componentes. Isso significa que se você tiver que desmontar o aparelho e se perder, não tem problema. Olha a vista explodida do tape deck, só a parte mecânica está aqui, ó. Olha lá, correia, polias, vai, todas as partes do aparelho até o chassi. Mais uma vista explodida, com mais detalhes. A relação dos componentes, olha lá, ó, electrical parts. Toda a relação completa dos componentes do aparelho. Relação dos componentes continua. Informações sobre licenciamento internacional e tudo mais que regula o uso desse aparelho. Algumas informações complementares e aí terminamos aqui. Meus amigos, a minha intenção com esse vídeo foi mostrar para vocês a qualidade, a robustez, né? O cuidado que a eletrônica, que a indústria tinha com o técnico reparador, né, de fazer um manual de serviço tão completo como esse. Seja sincero, se eu estou errado, pode dar um dislike aí e comentar nesse vídeo.
Você, técnico, meu amigo, talvez que tenha muitas décadas na bancada, muito mais do que eu, você já viu um manual de serviço com essa riqueza de detalhes e informações? Fica essa pergunta no ar. Compartilhe conosco se você viu. Beleza? Muito obrigado, pessoal, aí pelas curtidas. Muito obrigado pelos comentários gentis no canal. Compartilhe aí o Museu da Eletrônica, né? Olha aí que riqueza de informação. Que beleza de aparelho. A grande maioria das pessoas nunca viu um aparelho desses, pode ter certeza. Nós estamos restaurando esse aparelho, eu estava ansioso para fazer essa restauração e a partir de hoje esse aparelho vai ter um lugar de destaque aqui na bancada. Ele vai ficar aqui do meu lado e eu vou usar ele como referência para a sintonia, né? Para a rádio escuta e para colaborar aí na bancada com as manutenções que virão ainda no Museu da Eletrônica. Beleza? Legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.